Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus te abençoe. Liturgia da Palavra, Evangelho do Dia, nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, que o Senhor te abençoe. Hoje é um dia tão especial, de quinta-feira. Até fechou aqui. Aí, pronto. Hoje é o dia muito especial, dia 17 de março, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Que bênção, hein? Quinta-feira, 17 de março, da segunda semana da Quaresma. O Senhor te abençoe. Quaresma é um retiro espiritual, é uma graça de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O som tá bom, Maria? Tá? Muito bem. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa graça de ter tido uma noite abençoada por Ti. E agora, Pai, abençoa, Senhor, essa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira guardada pela Tua santa presença. Abençoe, Senhor, essa segunda semana da Quaresma. Quinta-feira é o dia que nos prepara para o final de semana. Quinta-feira é o dia de adoração, que o nosso coração é preparado para a sexta-feira, para o Shabat, para o Santo Domingo. Possamos viver essa quinta-feira olhando para o Autor, para o Redentor, para o Autor da nossa salvação. Nos dê, Pai amado, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Alexandre, Patrícia, se recuperando, né? Patrícia Sá, Patrícia Cabral, irmã Renata Roque, Solange Gouveia, orando pela Angélica, Solange, Diná Erli, a paz do Senhor Nancy, Zé Mauro, Suzy, pastor Zé Mauro, Gessé Carmen, querida Josiane, a paz do Senhor Jesus, que alegria, Denise Vieira, Fausto, querida Luciana Salarini, amada Tereza Pereira, Deus te abençoe, Tereza, Tiago Rios, glória a Deus, que alegria, hein? Estarmos juntos nessa manhã tão especial. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, uma alegria estarmos juntos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então ler o nosso Evangelho. Amém? Lucas 16, 19 ao 31. Querida Lígia, glória a Deus, Lígia e Mateus, não é? De nós estarmos aqui é uma bênção, todos nós juntos, nessa quinta-feira, 17 de março, da segunda semana da Quaresma, nosso retiro quaresmal. Querida Ana Beatriz, querido Gilmar, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom. Temos orado por vocês aí em Petrópolis. Amém? Muito bem. Lucas 16, do 19 ao 31. 19 ao 31. Paulo César, Roger Moreira, lá da nossa linda cidade de Ji-Paraná. Doutor Roger Moreira, mãe, olha que legal. Bênção do Senhor, Marina, Leia dos Santos e o irmão Alcides. Uma bênção do Senhor, isso, Josiane. Lucas 16, 19 a 31. Muito bom, queridos, vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã tão especial. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação.
Também havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. À porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça de, nesse tempo da Quaresma, ouvir esse Evangelho. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. É interessante esse Evangelho, Jesus contar essa história e o Senhor Jesus colocar o salvo como um pobre mendigo e colocar o rico, o perdido, como rico, não é? Para quem olha o texto e não conhece o contexto da história, ou contexto dos próprios evangelhos, vai achar que o que leva a pessoa para o inferno é a pessoa ser rica. E o que leva a pessoa para o céu é a pessoa ser pobre. Lembra disso? Até porque o texto não fala de conversão, de pessoas que se arrependeram. O texto apenas apresenta uma história, Jesus conta a história de que um homem rico vai para o inferno. E um homem muito pobre, ao ponto de ser mendigo, vai para o céu. Então a pessoa despreparada vai ler, então ser rico vai me levar para o inferno. E ser bem pobre, bem mendigo, vai me levar para o céu. Mas na realidade, irmãos e irmãs, em primeiro momento, Jesus está falando justamente com os seus discípulos, com os fariseus e até mesmo com os saduceus e principalmente com os saduceus. Porque para a teologia dos saduceus não existia inferno, nem céu. O espírito humano terminava quando morria.
Então o céu era aqui na terra. Logo, uma pessoa abençoada era a pessoa que tinha dinheiro, recursos, muitos e muitos bens. E a pessoa amaldiçoada era a pessoa que nada tinha. Esse, apesar de ser um pensamento muito forte dos saduceus, o pensamento do céu na terra, era também um pensamento muito comum entre os judeus. Apenas os essênios que tinham um pensamento um pouco diferente, que eram os judeus que moravam, né, junto ao Mar Morto, numa comunidade Qumran, no norte de Israel. Agora, os outros judeus não sempre acreditaram assim, na época de Cristo. Os apóstolos acreditavam assim. Não é? O grande sinal do salvo é ele ter muito dinheiro, muito bem, muita riqueza. E o grande sinal da pessoa ímpia e perdida é ela não ter casa, ser mendiga ou morar numa situação muito ruim. E isso, para a mentalidade judaica da época, era sinal de maldição. A bênção era ser muito rico. A maldição era ser pobre. O sinal da pessoa salva era ser rica. O sinal da pessoa perdida era ser pobre. Não é? E aí Jesus conta uma história que inverte tudo isso na cabeça dele. Na história, olha só. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Não é? Acho linda essa palavra ostentação. Olha, o homem, ele era rico. Então, na cabeça dos judeus, ele era abençoado, né? Ele era salvo. Se vestia com púrpura e linho finíssimo, então era salvo. E que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Não é? Era muito salvo. Foi umas pessoas envolvidas numa situação financeira ilegal, foi preso. E aí os policiais encontraram na casa dele, um filtro normal, de filtrar água, R$17 mil. O filtro valia R$17 mil na loja, não é? Por ostentação, né? Por ostentação. Então esse rico aqui, não é? Ele era a pessoa que ostentava roupas finas, ostentava alegria todos os dias, com grande ostentação. Não é? Churrasco todos os dias, né? Ostentava um café da manhã maravilhoso todos os dias, um almoço muito rico todos os dias, muita música, muita dança, muita festa todos os dias. Na visão judaica da época, logo ele era abençoado por Deus e salvo. Né? Porque você percebe o contexto da história, tanto o rico quanto o pobre, eles eram judeus. Eles conhecem o pai Abraão, conhecem os profetas, Moisés, o Antigo Testamento, não é? E na visão deles era o quê? A pessoa é rica, então ela é salva. E se a pessoa ela é pobre, ela não é abençoada por Deus, é perdida também. Como eu disse, Jesus inverteu essa história. Jesus fala que esse rico, que se veste com púrpura de linho finíssimo, que se alegra todo dia com ostentação, não é? Isso vai ser o perdido. Havia também certo mendigo, você imagina, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava à porta da casa do rico. Então, na história de Jesus coloca agora um mendigo salvo. Olha aí, Marisa. A pessoa mora na rua, tem ferida pelo corpo inteiro e ele é salvo.
ele desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas dele. Olha, era um mendigo que ficava deitado na porta do rico, esperando migalhas, igual os cachorrinhos, e os cães, como ele tinha ferida no corpo inteiro, vinham lamber as feridas dele. Ora, gente, essa figura da história de Jesus, de um mendigo, totalmente cheio de ferida, passando fome, os cachorros ainda lambendo a ferida dele, isso é a figura de uma pessoa perdida na mentalidade judaica, mãe. Não é? Uhum. Esse ali já era, está perdido. Não é? Esse ali já era, se perdeu. Não pode ser uma pessoa assim. Não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Hoje, quando você vai a Israel, perto do Muro das Lamentações, principalmente hoje, que é Purim, né? Purim, no capítulo 9 de Esther, Mardoqueu disse que era dia de dar dádivas aos pobres, né? Então, todos os dias, mas principalmente hoje, junto ao Muro das Lamentações, se você for lá, você vai ver muitas mulheres sentadas, geralmente com uma caixinha, né, mãe? Assim, para pegar moedas e dinheiro. Só que tem que elas estão bem vestidas, apesar que isso é uma roupa mais simples, estão limpas, roupa passada, elas estão perfumadas, né? São pessoas bem pobrezinhas. Você lembra disso, ali? Bem pobrezinhas, sentar, mas tem aparência de mendigo? Não tem aparência, né? Mas o Lázaro aqui tinha. O Lázaro tinha, não é? E a Bíblia diz assim que ele desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se. Aconteceu que o mendigo morreu. Não é esse Lázaro da história, não é o mesmo Lázaro de Marta e Maria. Aquele Lázaro é rico. E essa história aqui ele é pobre. É outro Lázaro. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então estava salvo, tanto é que os anjos recolhem. Morreu também o rico, foi sepultado. Não é? Foi para o Seol, foi para o inferno. Então, enquanto aquele mendigo que tinha o corpo cheio de machucado era salvo e foi para o céu, aquele rico que ostentava alegria, roupas, comidas, né, esse vai para o inferno, ele é sepultado. Não é? Então, Jesus está demonstrando o seguinte, querido, não é a riqueza da terra que vai garantir a pessoa a riqueza do céu. Nem os judeus deveriam discriminar os pobres, achando que eles eram pobres porque eles eram perdidos e amaldiçoados. Porque existem pessoas pobres e muito pobres, mas que são salvas em Cristo Jesus. Vão morrer e morar nas mansões celestiais. Apesar de aqui na terra passar por lutas, por privações. Estão privadas de muitas vezes de um remédio, privadas muitas vezes de um alimento melhor, de uma carne, de uma salada, né, de uma comida mais ou menos. São privadas de tudo, mas são salvas. Então, na mentalidade religiosa judaica, né, a pessoa salva, aqui na terra ela era abençoada. E a pessoa perdida aqui na terra ela não tinha nada. Como se fosse um crachá que identificasse alguém. Não é? Um crachá que identificasse aqueles que estavam perdidos. Aqueles que não eram salvos. Não é? É até uma teologia bem perversa, né, Marisa? Bem perversa. Não é? E Jesus, nessa história, já quebra essa teologia. Toma cuidado, irmãos, porque existem muitos grupos evangélicos por aí pregando isso. Chama-se teologia da prosperidade. Todo mundo que é salvo tem que ter um maravilhoso carro, maravilhosas casas, maravilhoso emprego. Todos os que estão salvos estão assim.
Um pregador doido pregou e disse assim: se Deus não tem condição de te dar um bom carro, então é melhor você ser feiticeiro e ir para o mundo. Olha só, essa é a mentalidade judaica dessa época, não é? Amado, Deus é aquele que te abençoa, que te prospera, que abre portas, que coloca você sentado entre os príncipes. Deus é aquele que tem o poder de levantar aquele que está no monturo, no lixo, na vida tão ruim, e honrar e abençoar. Amém? Contudo, irmãos e irmãs, riquezas da terra, as riquezas da terra não são sinais de salvação. Prosperidade não é sinal de salvação. Salvação é vida com Deus. Jesus mudou meu coração, hoje eu tenho a vida com Deus. Conheci uma senhora que teve um encontro com Cristo. Ela era esposa de um alcoólatra, morava num barraquinho. O barraquinho dela, meu irmão, se transformou num palácio. Uma das casas mais lindas, mais perfumadas que eu vi. Ela tinha 2 filhas, lá no Atílio Marotima, em Petrópolis. Eu até hoje fico impressionado com aquele barraquinho de madeira, mãe. Lugar lindo, perfumado, bonito, não é? Todo o ambiente dela foi transformado. Apesar de ser uma casa humilde, era um lugar maravilhoso de se viver. Não é? Deus muda a sua vida e Jesus na tua vida, você muda todo o ambiente. Então Jesus aqui está desconstruindo pensamentos errados com relação à salvação. Por isso que para provocar e para desconstruir, ele põe um homem muito rico perdido e um homem muito pobre salvo. Não é? Não defendendo a miséria, não defendendo o machucado, quem tem machucado tem que ser tratado, nada disso. Mas demonstrando que a salvação não implica necessariamente em ser rico ou pobre. E é interessante, irmãos e irmãs, que no 23 diz, no inferno, então o rico é sepultado e o seu espírito vai para o inferno. Está vendo? Estando em tormentos. Então ninguém fica dormindo no pó da terra. Existem pensamentos teológicos que começaram no século XIX, dizendo, olha, a pessoa vai morrer e vai para o pó da terra. É a doutrina da Testemunha de Jeová, a doutrina dos mormons, a doutrina dos adventistas. A doutrina que começou agora no século XIX, que não é bíblica. Na Bíblia ninguém fica dormindo no pó da terra. A pessoa morre, ou já vai para o seio de Abraão, ou já vai para o inferno. A separação imediata. Após a morte, querido, não existe aqui nesse evangelho em nenhum outro lugar. O evangelho fala de céu e o evangelho fala de inferno. Não existe meio termo. Não existe segunda chance depois da morte. É agora que você tem que colocar a tua vida no altar, é agora que você tem que aceitar Jesus, é agora que você tem que se consertar com Deus. Se o coração parar de bater, se infartar, não tem mais jeito. A pessoa infarta agora e morre morte súbita, não tem mais jeito. Por isso que na Idade Média, a cristandade medieval tinha medo de morte súbita. O maior castigo para eles, mãe, era morrer de repente. Tinha santos e santas que chegavam a pedir a Deus para ficar com lepra, com hanseníase, para morrer aos poucos, porque aí teria tempo de se preparar bem para Deus. Era como se fosse uma maldição morrer de repente. Hoje a gente acha uma bênção, né? A pessoa está em casa, não é? E não fica no hospital. Na mentalidade média, da Idade Média, é diferente, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, pelo evangelho de hoje, a pessoa infartou, pronto, já está definido, ou céu ou inferno. A pessoa confiou na misericórdia de Deus, confiou que o Senhor perdoou os seus pecados, está no céu pela graça.
A pessoa não aproveitou a oportunidade de se consertar com Deus. A pessoa não buscou a presença de Deus, não se converteu, não aceitou Jesus com o seu coração. Pronto, está perdido. O evangelho, ele é nu e cru. Não é? Nu e cru. Então, esse rico que não queria nada com o evangelho, não é? Então agora não é porque ele era rico, nem o Lázaro porque era pobre. Você já entendeu porque Jesus usou essas duas figuras. Agora esse homem que não queria nada com o evangelho, no inferno estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Não é? É interessante que o rico está no inferno, mas tem uma visão do céu. E aí o inferno aumenta, não é? Ele olha assim e fala, puxa, que inferno mesmo, hein? Aqui eu estou num tormento desgraçado e estou vendo lá o Lázaro do lado de Abraão, do pai Abraão, pai Jacó, pai Isaac, mãe Esther, mãe Débora, não é? Se ele tivesse depois do Novo Testamento, ia falar o nome de todo mundo do Novo Testamento, ué. Mãe Isabel, mãe Maria, mãe Marta, mãe Áquila, né? Não, mãe Priscila, pai Áquila, estou confundindo tudo, pai Pedro, né? Ele viu o pai Abraão, que na literatura judaica é o grande patriarca da fé judaica, é Abraão, né? É o pai da fé e o pai da fé hebraica, o pai dos judeus. Então ele está lá no céu. Olha que coisa. Então, gritando, disse. No inferno ele está consciente e ele grita. Não é? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Querido, depois da morte, não existe mais como clamar por misericórdia. Não existe mais. Ele clama por misericórdia. Olha, manda Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado pelo fogo. Não é? O tormento que o homem sente no inferno é semelhante a um tormento de fogo. Mas interessante, Marisa, essa palavra mole. Sabe o que significa essa palavra mole? No grego, batismo. Tá vendo? Então, a palavra no grego, batismo, que significa imersão, etimologicamente falando, ela nem sempre é usada na sua forma original. Porque aqui é mole, não é questão de imersão. É uma aspersão, olha. Mole a ponta do dedo em água e me refresca a língua. Essa palavra no original é batismo. Batize, não é, com a ponta do dedo em água e me refresca a língua. Como me batiza a língua. Interessante, né? Porque estou atormentado neste fogo. Mande Lázaro. Ele nem pede a Abraão, tá vendo? Seria muita dignidade Abraão vir, né? Mande Lázaro pegasse um pouquinho de água no dedo e botar na minha língua, porque eu estou num tormento desgraçado. Olha a resposta de Abraão nessa história. Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Então, novamente, é uma forma de espetar nessa mentalidade judaica da época de Cristo, de que aquele que recebia muitos bens na terra era porque era salvo. E aí a resposta de Abraão é o contrário. Lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. É muito interessante essa linguagem, né? Lázaro só teve males, doença, miséria, e o rico só teve coisa boa. Agora, porém, ele está aqui enquanto você está em tormento. Então, quem lê rapidinho aqui, Marisa, o que entende? Aquele que tem males aqui na terra está salvo. Aquele que tem bens aqui na terra está perdido. Não é? Mas Jesus está desconstruindo um pensamento preconceituoso que existia na sua época.
pensamento de que a pessoa que tem uma roupa muito boa é porque ela é salva, não é? A pessoa que tem uma casa muito boa é porque ela é salva. E a pessoa que nada tem é porque é perdida, não é? E na realidade, querido, essa é uma teologia judaica, que é a teologia da prosperidade judaica, que não se encaixa com o evangelho, não é? Versículo 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Olha que tinha mais gente lá com o mendigo. De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus, nessa história, ele conta duas coisas. Primeiro, existe um grande abismo. Quando a pessoa morre, ou ela está no céu, ou ela está no inferno. E entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Jesus está contando essa história. Está vendo? Existe um grande abismo. E a pessoa que está no inferno não pode passar para o céu. E nem Lázaro podia passar do céu para o inferno para molhar a boca do rico, mãe. Olha que ele diz. Ninguém pode passar daqui até vocês, nem passar de lá para cá, né? Então você tem que definir a tua salvação hoje. Hoje você tem que definir de que lado você quer estar. Você quer estar do lado de Abraão ou quer estar do lado do tormento? Você quer a tua salvação eterna? Você quer o teu tormento eterno? Você quer o conforto e a bênção do céu? Ou você quer o tormento do fogo do inferno? É o que o Evangelho está dizendo. Não pense que haverá segunda chance depois da morte. Não teve. Aqui no Evangelho não existe segunda chance depois da morte. No Evangelho existe uma barreira, um abismo, né? O que há entre o inferno e o céu chama-se abismo. Aqui chama-se abismo. E no abismo é separação. O abismo é um lugar que não é céu nem inferno, é a distância. Não é? Então o rico disse: Pai, já que Lázaro não pode ir até lá, do outro lado, molhar a boca dele, peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então o rico tem um coração bom agora. Ele se preocupa com os seus 5 irmãos que vão para o tormento, não é? E se Lázaro ressuscitasse dentre os mortos e fosse lá evangelizar os 5, eles iriam acreditar: olha, era aquele Lázaro que morreu. É quase a mesma história do outro lado. Só tem que o Lázaro, irmão de Marta e Maria, era rico, né? Morava em Betânia. Você percebe que ele era pessoa de muita condição financeira. Esse Lázaro é pobre. Aí fala: olha, um morto que ressuscitou e que veio contar aqui o Evangelho. Não é? O rico pensa assim. Aí Jesus diz, Abraão responde, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que é Moisés e o profeta? O que é ouvir Moisés? O que é ouvir os profetas? É ouvir a lei, a Torá, e ouvir os profetas. Ou seja, ler a palavra de Deus. Amadas, pessoas têm a Bíblia. Nossa tarefa é colocar o Novo Testamento na casa de cada morador desse mundo. Se ele vai rasgar a Bíblia, se ele vai jogar a Bíblia fora, se ele não vai ler a Bíblia, aí é problema dele. Mas nossa tarefa é identificar quem não tem a palavra e colocar uma palavra, nem que for o Novo Testamento, na casa das pessoas. O que converte é a pessoa conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, ela vai conhecer a salvação que tem em Jesus. E ela vai ser salva.
Por isso, irmãos e irmãs, Jesus diz, olha, ele já tem Moisés e os profetas. É o Antigo Testamento, cânon do Antigo Testamento. Lembra que, né, quando Jesus está contando essa história, ainda não existe o Novo Testamento. Ele já tem. Falta apenas ouvir. Ou seja, até esses 5 irmãos desse rico, Marisa, já eram judeus. Mas não praticava a palavra. Não vivia a palavra. Não é? E não vivia nem a palavra no relacionamento com o próximo. Imagina uma pessoa na tua porta, padecendo de fome, mas muita fome, e você comendo muita comida e não dá nada para aquela pessoa. Que coisa triste, irmãos. Não é? Ou seja, é sinal que a pessoa não é salva. Porque quando eu sou salvo, eu me sensibilizo com aquele que sofre na minha frente. Não é? Eu gosto muito de, no domingo, quando eu tenho tempo, né? Porque eu fico na porta acolhendo as pessoas. O pastor Zé Mauro faz esse trabalho muito bom, muito bem por mim. Eu gosto de sair e cumprimentar todos os moradores de rua. Com alguns eu paro, converso, né? Eles riem comigo, brincam. Alguns pedem, estão sempre pedindo, mas pastor, você não tem um sapato, não? Gente, homem não dá tênis, não dá sapato. Vai lá no bazar da Armando, tá cheio de sapato feminino. Agora homem não. Homem usa sapato até ele furar, mas não dá. Não é? Então, ele está sempre pedindo, pastor, tem um sapato para me dar? Não, eu estou descalço, tem um chinelo. É muito legal, irmãos. Começa a levar para a igreja, estou precisando de chinelo tamanho 40. Porque 40 cabe no pé 36, cabe no pé 37, cabe no pé 39, 38, cabe até no pé 41. Não é? Tênis, chinelo, tudo 40. Bermuda, camisa, a gente precisa de tudo isso. Estão sempre pedindo, coitado. Não é? Então, irmãos e irmãs, a minha relação com o próximo fala como está a minha relação com Deus. Não é? A minha relação com o próximo é um sinal. Não que todos que cuidem do próximo são salvos, não é isso. Mas se eu fui alcançado pela graça, essa minha graça vai se estender também sobre o próximo. E é interessante, irmãos e irmãs, que Jesus diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que alguém ressuscite, volte lá, olha, eu vi o pai Abraão. Não adianta, a pessoa não vai se converter. Preste atenção numa coisa, querido. As pessoas não se convertem por testemunhos. Elas se convertem pela palavra de Deus. Alguém deu um testemunho muito forte na igreja e citou a palavra de Deus. A pessoa vai se converter porque creu na palavra. Jesus está dizendo isso. Olha só, Abraão lhe respondeu, se não houve Moisés e profeta, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Olha, eu ressuscitei dentre os mortos. Isso não vai converter ninguém. Se a pessoa não se converte com a palavra, não vai se converter com... eu dei o testemunho que fui curado. Não vai converter. O que converte é a palavra. E se a pessoa está fechada para a palavra, ela se fecha para tudo. Agora, se ela ouviu a palavra, creu na palavra e vem o testemunho vai alimentar a fé dessa pessoa. Lógico que vai. E ela vai crer, vai confiar, vai ficar firme.
Então, irmãos e irmãs, o que essa história tem a ver com a Quaresma? Deus está dizendo assim: aproveite a oportunidade para se arrepender enquanto o teu coração está batendo. Aproveite a oportunidade para se converter, para voltar para Cristo enquanto o teu coração está batendo. Não demore. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador hoje. Segundo, querido, faça o bem para o próximo. Faça o bem para o próximo. Ame aquelas pessoas que precisam. Terceiro, compartilhe Moisés e os profetas. Compartilhe o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Quarto, amados irmãos e irmãs, a situação dessa vida de riqueza, de pobreza, ser um refugiado, não ser refugiado, não significa ser salvo. Existem muitas pessoas que hoje vivem como refugiados que são salvos em Cristo Jesus. E muitos que têm todo o seu conforto de morar num país em paz, de prosperidade, e que não são salvos. Então a salvação está no relacionamento pessoal com Deus. Se eu tenho um relacionamento pessoal com Deus mediante Jesus Cristo, eu serei acolhido por Abraão no céu. Que legal, né? Eu serei acolhido pelo pai Abraão. Estarei, em algumas versões diz Marisa, no seio de Abraão. Não é? Que na linguagem judaica é o céu. Onde o pai Abraão está, Marisa. Não é? Aonde os servos estão. Então, queridos irmãos e irmãs, pense bem nessa palavra. Tome a tua atitude. Permaneça firme. Não saia da igreja. Não saia da fé. Não saia de nada. Permaneça firme. Porque com Jesus você é mais do que vencedor. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho. Obrigado por esse evangelho tão rico, tão importante, tão oportuno para a nossa vida. Agora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue conosco. Nos ajude a fazer tua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos dê a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Francine. Amém, Nathalie. Amém, Márcia Valéria. Dina Helena. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Glória a Deus. Alice. Glória a Deus. Leia. Lúcia. Nancy. Maria Helena. Patrícia Sá. Glória a Deus, Tereza Pereira, Renata Roque, Renata Amaral, Maria Lúcia Daniel, Maria Religiane Carlos, Lige Mateus. Que alegria estarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Marisa, hoje tem algum aniversariante aí? Não viu, não? Erodi, Davi. Eu botei aqui o recado da Rayane, se você quiser reforçar. Ah, é? Ainda precisa de 2.600. Nós estivemos ontem visitando a Rayane, seu Rinaldo, a Marlene, oramos lá com eles. A Rayane, irmãos, agora sábado vai operar câncer na tireoide. Ela é uma menina de 40 anos e nós fizemos um movimento, né, para conseguir a operação dela, porque o médico pediu urgência. Ficou em 13.600, né? Está faltando ainda R$ 2.300. Eu tenho 2.600. A 2.600? É 2.600? É 2.300, parece. Falta R$ 2.300. Pouco mais de 2.000. Pouco mais de 2.000.
Então, quem quiser ajudar, fala com a gente, tá bom? Passa aí o Pix, que a gente passa esse dinheiro para ela em nome de Jesus, tá bom, querido? Muito bom. Vamos estar orando pela Rayane, então vou operar. Angélica teve alta, já está em casa. Patrícia teve alta, já está em casa. Patrícia Cabral, lá do Rio. Angélica também do Rio, né? Davi está lá em Campos fazendo tratamento. Davi, segunda-feira, né, mãe? Nós passamos em frente à casa do Davi, nós levantamos a mão e abençoamos a sua casa. E Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A bênção. Ontem passamos de noite em frente à casa dele 2 vezes, né? Quando fomos e quando voltamos para Rayane, lá para Rio Grandino. Então, queridos, é uma bênção do Senhor. Vamos estar orando pela vida do irmão, pela vida da irmã, né? Orando pelo Osmar. Tive também ontem no Osmar. Davi, mandou um abraço para vocês, está bem, graças a Deus. Né? Deus, louvado seja o nome de Jesus, e vida do Osmar. Moisés, Ivete, Luzia, a Marina, Maria, temos orado. Querida Madalena, querida Paulinha, a Ana Maria Matos, né, mãe, com o joelho dela, estamos orando firme e forte aqui. E por todos vocês que pedem oração. Rafaela, a Laura e a Débora, são gêmeas, Laura e Débora, amém? Orando pela Gabriela, pastor Zé Mauro, pela Denise e o Marcos, né? Pela nossa ordem diaconal, Diácono Livingston, querida Euzique Naipe, como eu amo Euzique Naipe, mãe? É uma graça de Deus, uma bênção, Euzique Naipe, né? Muito bom, uma delícia. Deus abençoe todos vocês, pelo Valquírio, mãe, né? Saúde também da Francine, tá, Francine? Está orando por você. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos todos os enfermos e todos que estão agora com nome nesse caderno de oração, colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha trazer a cura divina, a vitória. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, entra com a tua providência, entra com o teu socorro, entra com a tua bênção, Pai. Abençoa também com portas de emprego, com sustento. Assim como o Senhor, Pai amado, prosperou aqueles 5 pães e 2 peixes. Venha prosperar os recursos do meu irmão, da minha irmã. Venha abrir portas de trabalho. Pai, venha trazer tua vitória. Venha trazer tua bênção. Deus, nós precisamos do teu socorro e da tua ajuda. Deus, abençoa, Deus, cada família. Abençoa a mente. Abençoa o corpo. Abençoa, Senhor amado, a vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão especial na tua presença. Abençoa os judeus que hoje, até o pôr do sol, estão comemorando a festa de Purim. Em Jerusalém também comemoram no dia de amanhã a festa de Purim. Deus abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a nossa vida, nossa santa igreja. Pai, essa guerra na Ucrânia, que já vai para o seu 22º dia. Que hoje essa guerra termine. Pai, oramos pelo Brasil e pelo mundo. Deus, pedimos a tua bênção sobre aquele que sofre. Entra com a tua graça. Salva, Pai, os membros da nossa família que ainda não foram alcançados pela tua graça. Salva, Pai, aquela pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo. Deus, por todos os pedidos aqui escritos, nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos, você que está em Friburgo, ou está passeando em Friburgo, hoje nós temos o grande culto da família. Culto da oração, culto do propósito. Deus me deu uma palavra tremenda. Vem estar com a gente, para você ser ungido com óleo. Nós vamos estar ungindo a sua vida, te abençoando, ali no altar da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Esteja com a gente, congregando com a gente. Não fique em casa hoje não. Amém? E você que está longe, não pode estar com a gente, por questão de enfermidade, vai ser transmitido pelo Facebook. Por aqui, é Exportar a Sardinha, 19h30, horário de Brasília. Tá bom? O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Com Jesus é só vitória. E todas as lutas existem para convalidar a vitória. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo te dê um dia muito feliz e abençoado. Para você que comemora, feliz festa de Purim. Tchau, pessoal. A paz do Senhor.